Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do nosso querido podcast, o Tu Porém, o podcast literário da Igreja Adventista do 15. E, como os irmãos sabem, eu nunca estou aqui sozinha, eu estou com meu amigo Eduardo, né? Du para os íntimos. Eduardo. O Du, que é mestrando e super chique. Gente, é uma honra estar aqui com o Du para conversar sobre esse livro também, que é fantástico. Então, estamos aqui, Du. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulinha. A honra, a satisfação é minha de estar com vocês aqui. E fiquei com o convite de apresentar minha querida Fernandinha, futura psicóloga, jovem de valor aqui da igreja, sempre com colocações muito assertivas lá na classe, assim como a Paulinha também. É uma alegria imensa estar aqui, gente. Olá, gente. É muito bom estar aqui. É que nem a Paulinha falou, a gente fica... Eu não tenho nem roupa pra isso, entendeu? Mas a gente sempre admira você também, nos comentários, obrigado. Enfim. Mas é muito bom estar aqui para comentar este livro. E ao meu lado está ele, o nosso garoto da Novo Tempo, Vinícius. E aí, Vini? Ele passou de jornalista para Garoto da Novo Tempo. Fala, minha gente, tudo bem? Meu nome é Vinícius, como já fui apresentado. Sou produtor na Rede Novo Tempo. E eu também não estou sozinho, estou com a nossa diretora aqui do Tu Porém Podcast, a minha chefe aqui neste momento, e a Paulinha, que estará com a gente para poder conduzir esse episódio, que será muito especial. E aí, você teria coragem de não amar Jesus? Eita, o Vinícius já começa com essa, né? Essa pergunta bem... que é o título, inclusive, do nosso capítulo de hoje, irmãos. Então, bora lá. Depois da vinheta, a gente começa a falar um pouquinho sobre este livro. Bom, gente, como vocês já sabem, nós estamos estudando neste mês o livro Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Alejandro Bullion. E no episódio de hoje nós vamos nós vamos conversar sobre o capítulo 3. Perdão, irmãos. Teria você coragem de não amá-lo? Fica aí com essa perguntinha na sua cabeça, irmão, nesse momento. Reflita. Você teria coragem de não amar Jesus? Nesse capítulo, o pastor Bullion, ele vai desmembrar, né, essa pergunta. Ele vai discorrer sobre essa pergunta. Porque o sacrifício de Jesus, eu acho que às vezes a gente não tem noção, né, do que foi o sacrifício de Jesus. Porque foi Deus se tornando uma criatura, o Criador se tornou criatura, veio a este mundo, ele passou assim por humilhação atrás de humilhação. Já é uma humilhação o rei do universo se tornar uma criatura. E quando ele veio aqui, foi mais humilhante ainda, por tudo que ele passou. Na crucificação também, ele apanhou, cuspiram nele. Assim, a gente sabe a história, a gente lê os evangelhos, a gente assiste filmes sobre a crucificação de Jesus, mas será que a gente para realmente para pensar, refletir o que isso significa? Né? E se diante disso a gente o ama de verdade? Porque a gente pode vir à igreja não é sinônimo de amar a Cristo, né? Essa é a parte fácil, né? Vir à igreja no sábado, no domingo, às vezes até estudar a lição da escola sabatina, estudar a Bíblia em casa. Essa é a parte simples, mas amar de fato a Jesus, será que a gente realmente ama? E será que... Essa pergunta, assim, será que a gente realmente tem coragem de não amá-lo? Será que... Eu acho que o episódio de hoje é mais de perguntas, né? Do que de respostas. Quando eu li esse capítulo que estaríamos
conversando aqui, né, no dia de hoje, como eu já tenho um pouquinho de idade, eu lembrei de uma música que eu gosto muito, né, já é antiguinha, chamada A Cor do Calvário. Não sei se vocês conhecem, é uma música que mexe muito comigo toda vez que eu escuto. E essa é aquela música, né? Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que meu Cristo suportou. Sem nada te pedir, ele se entregou. Mas o que eu acho interessante dessa música é a parte da ponte, né? Que ele fala, agora posso ver a minha culpa. Posso ver que foi o meu pecado. A cruz que ele carregou em seus ombros, eu coloquei. Fui eu quem o feri, fui eu quem o preguei e o abandonei. Diante dessa pergunta, tem como não amá-lo, né? Eu acho que a reflexão a respeito do que Cristo fez por todos nós deveria ser uma reflexão diária. Porque eu tenho bom tempo de igreja, me batizei em 1992. Quantos sermões eu já escutei mencionando a crucifixão de Cristo? Quantos filmes eu já assisti? Quantas lições de escola sabatina eu já estudei? E a gente muitas vezes podemos cair num grande buraco, vamos dizer assim, de isso se tornar uma coisa normalizamos isso. Acaba chegando num ponto que não me toca mais, não move mais o meu cristianismo. Jesus, ele entregou tudo por nós, né? O capítulo em questão mostra-nos que Deus criou tudo perfeito. Houve um problema chave, né, que foi o pecado, a entrada do pecado, e a minha vida não bastaria, a vida de ninguém, de nenhum dos apóstolos bastaria, teria que ser a vida de um Deus. E Jesus, ele prontamente, independente se eu iria aceitar ou não, né, se eu iria aceitar ou não essa dádiva, esse sacrifício, mas mesmo assim ele se prontificou a morrer no meu lugar. E cada vez que eu nego, ou na minha vida, a gente vai, nos outros capítulos nós vamos desdobrar isso, mas toda vez que eu peco e nego isso que ele fez, eu estou crucificando ele novamente, eu estou colocando os cravos na mão dele novamente. Então, eu acho muito forte isso, que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos realmente refletir no sacrifício dele e que o sacrifício dele possa, de fato, através do Espírito Santo, prover a mudança de vida que todos nós necessitamos, porque sem Jesus somos meros pecadores, precisamos dele para tudo. Bom, o que falar do amor de Jesus, né? Eu queria trazer muitos mais comentários assim, mas eu fico realmente refletindo sobre isso, né? Do quanto que, se eu estou sendo sincera nisso de amar a Deus ou não, se eu estou indo para a igreja, ou quando eu falo que eu sou cristã, se isso é por amor ou não, ou somente para aparentar. E pensar no amor de Deus é tão emocionante assim, que constrange a gente mesmo, né? Que faz com que a gente fique, como pode? Mesmo a humanidade fazendo tudo isso com Deus, ele insiste em amar. Mesmo, enfim, desde do Gênesis, eu lembro da história de Caim e Abel, depois que Deus insistindo constantemente para ter uma relação, uma proximidade com Caim lá cego, todo invejoso com a relação dele de Deus com o irmão, né? Mas Deus fazia questão de se relacionar com Caim acaba matando Abel, e aí Deus o repreende, e Deus ainda tem um olhar de misericórdia para com Caim, ele coloca ali uma marca para que ninguém mate Caim. Eu fico, como pode, né? Como pode esse Deus ser tão paciente e ser tão aberto a amar? Porque pra gente é tão difícil, uma pessoa, ela faz uma coisa pra mim, uma coisinha assim, mínima, e eu já fico muito chateada com a pessoa, eu não quero olhar mais na cara dela, eu não quero mais falar com ela, enfim. E Deus, mesmo com uma humanidade constantemente vivendo no mundo como se Deus não existisse, e ele ainda insiste em amar. E
Enfim, eu também lembrei das histórias do filho pródigo. Que todo mundo foca muito nos filhos, mas o pai, o que o pai faz para aqueles filhos, a forma como ele trata com amor os dois filhos, tanto o filho que fica quanto o filho que vai embora, um pai que corre até o filho, naquela época, nunca um pai faria isso, que era questão de respeito, enfim. E o pai sempre vai. Então, Deus, ele sempre está pronto para ir até a gente. Ele está sempre pronto, ele está de braços abertos. É o que acontece na história do filho pródigo. Você pode ir embora, mas o quarto ainda é seu, o anel ainda é seu, o armário está vazio. E isso me faz lembrar citou uma música, tem uma música do Felipe Valente que retrata isso. Eu esqueci agora o nome da música. Apagou, mas fala exatamente da história do filho pródigo. E a letra fala: como não me esquecer do amor que me feriu. É como se Deus estivesse cantando, né? Como não me esquecer do amor que me feriu. Então, o que dizer, né, desse amor? A gente não é digno. A gente, com toda certeza, não somos dignos desse amor. No livro de João, capítulo 1, capítulo 4, versos número 7 e verso 8. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 7 e 8 diz assim: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor é a frase que sustenta todo o equilíbrio do universo. Se você está me ouvindo aqui, se nós estamos gravando neste momento, é porque Deus é amor, é porque Ele estabeleceu este mundo como Ele é. Aqui no capítulo 3 de Conhecer Jesus é Tudo, fala a respeito de uma história muito interessante. Eu gostaria de contar essa história para você. É uma história que ela é uma analogia, ela é quase uma parábola a respeito do amor de Deus por nós. É uma história de uma mãe e de um filho. O filho tinha uma mania de sempre ir na casa do vizinho e roubar algumas maçãs. E então a mãe, sabendo desse pecado, desse problema que esse filho causava, diz para ele que ele não deveria fazer isso, que se ele fizesse isso, ele seria então punido. O filho, obviamente, naquele primeiro momento ele concorda: não, eu não vou fazer isso mais. Porém, passa-se um tempo, as maçãs já estavam vermelhas e ele já estava saboreando, deliciando aquela maçã com os olhos. Então ele decide: não, eu vou lá. Então ele sobe, ele pega as maçãs e saboreia elas. E então, quando ele volta para casa, a mãe o encontra ele com as maçãs. E aí a mãe olha para ele e diz: agora você vai ser punido. Então ela estendeu uma vara e falou: olha, eu vou castigar você, porque você desobedeceu aquilo que você deveria seguir. Então o filho, ele implora e ele chora, e a mãe, ela mantém-se firme em querer exercer de fato aquilo que ela disse que faria. Chega num ponto que o coração compassivo da mãe olha para ele e diz: olha, só tem um jeito de resolver isso. Você que vai ter que bater em mim. Porque nós não podemos deixar que essa situação ela saia impune. Então o filho, ele olha para aquilo e não sabe o que fazer, porque ele não vai bater na mãe, mas a mãe está dizendo: alguém precisa pagar. Alguém precisa pagar pelo erro e pelo pecado. Assim somos nós nesse plano da redenção. Deus criou o mundo porque Deus é amor. Ou quando nós pensamos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são juntos a plena plenitude, perdão o pleonasmo, mas pleonasmo faz parte da Bíblia. Havia plenitude, então o Pai amava o Filho amava o Pai então amava o Espírito, e o Filho amava o Espírito e o Pai, e cada um deles se amava mutuamente. Nada era maior ou mais importante do que a presença um do outro. E nessa plenitude não havia
cansaço, não havia tédio. Muitas pessoas pensam na criação do mundo da seguinte forma: o Espírito olhava para o Pai, olhava para o Filho, então suspirava, e sentia tédio e pensava, nossa, que chato isso aqui, como é que a gente dá um jeito de tornar essa relação um pouco mais animada? E aí, de repente, surge um anjo e dá uma ideia, dizendo, já sei, vamos criar um negócio chamado mundo, encher de gente estúpida, porque aí vocês vão ter coisas para fazer, quer cuidar dessas pessoas. E aí o pai diz, boa ideia, vamos criar um mundo? E algumas pessoas pensam que foi assim. Mas esse não é o Deus da Bíblia. É um Deus muito parecido com deuses de algumas culturas ali, que criaram o mundo por meio do tédio. Tem muitas histórias assim. Mas o Deus da Bíblia não. O Deus da Bíblia é o Deus que é amor. E é o Deus que criou o mundo porque Ele amava. E Ele queria que as pessoas desse mundo recebessem daquela plenitude, daquela bênção que eles estavam vivendo ali. Então, é o desejo que nós, seres humanos, não conseguimos entender. O desejo de dar, de doar e de se entregar. Esse é o desejo que levou à criação do mundo. E aí surge a pergunta, como teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Como você teria coragem de não amar esse Jesus? Que, sabendo que a Trindade queria compartilhar desse mundo, Ele escolhe e escolhe morrer por nós. O preço de ter o seu povo, de ter nós com Ele, seria Ele se rebaixar como um ser humano, sofrer como um ser humano e eternamente se rebaixar como um ser humano e estar em submissão ao Pai eterno. Esse foi o preço para ter você. Mas Isaías 53 diz que quando o servo sofredor ver isso, ele ficará satisfeito. Ele ficará satisfeito quando você estiver lá, porque esse é o amor de Deus. Amém. Enquanto os meninos falavam aqui, né? Eu lembrei que antes o lema dos desbravadores era o amor de Cristo me constrange. E aí atualmente eles mudaram, né? Agora é o amor de Cristo me motiva. Mas eu acho o amor de Cristo me constrange, eu acho mais forte. Porque de tudo que a gente falou aqui, é realmente constrangedor a gente ter um ser que nos ama tanto e a gente não merece. Porque a gente não consegue oferecer nada em troca. Por mais que a gente até aceite Jesus como nosso salvador, tudo, e nos tornemos cristãos, enfim. Mas a gente nunca vai retribuir a Deus o que Ele fez por nós. E isso é um fato. Então, irmãos, nós encerramos o nosso episódio de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse episódio. Nós temos também o Instagram, @tuporempodcast. Opa, não. É @tuporem.podcast. Nos sigam lá que de vez em quando a gente posta algumas coisinhas. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.